O pior dia da vida dele era o que ele mais precisava. Esta frase soa como uma contradição, um erro de lógica. Como pode o fundo do poço ser também o alicerce? Para entender, precisamos voltar ao ano em que Lucas tinha 28 anos e acreditava, com a fé cega de quem nunca foi realmente quebrado, que controlava sua própria trajetória. Ele era um arquiteto talentoso, ascendente, com projetos sendo publicados em revistas especializadas e um sorriso confiante que escondia um medo sutil de nunca ser suficiente. Sua vida era uma linha reta ascendente traçada à régua. Próximo passo, sócio no escritório. Passo seguinte, comprar um apartamento com vista. Passo final, reconhecimento, a quietude orgulhosa do cheguei. Até que veio o dia. O dia que começou com um telefonema às 5h47 da manhã. O chefe, a voz áspera mesmo através do sono, o maior projeto da firma, a ponte sobre o rio que era a assinatura de Lucas, tinha um erro de cálculo. Um erro fundamental, estrutural. A assinatura dele estava no documento. A ponte, se construída, ruiria. O silêncio no telefone era o som do chão desaparecendo. Seguiram-se horas de pânico silencioso, reuniões de gritos abafados, o olhar de decepção que é mais cortante que o de raiva. Ao meio-dia, ele estava desligado do projeto. Às 3, soube que o cliente ameaçava processar a empresa. Às 5, sentado sozinho em seu escritório impecável, ele recebeu a segunda chamada. Era do hospital. Sua mãe, que morava sozinha em outra cidade, havia sofrido um AVC. O mundo, que já estava desabando, agora girava violentamente e se esfacelava. A viagem de 4 horas até a cidade natal foi um túnel de névoa e desespero. Quando chegou, soube que ela sobreviveria, mas talvez nunca mais fosse a mesma. A fala arrastada, o lado esquerdo do corpo obedecendo apenas parcialmente. Ele a viu na UTI, pequena entre os fios e máquinas, e a única coisa que pensou foi: eu falhei. Falhei no trabalho e agora falhei em estar aqui para ela. A culpa era um líquido pesado nos seus pulmões. A noite que passou na cadeira dura do corredor do hospital foi a mais longa de sua vida. Este foi o pior dia, o ápice do fracasso. Era o dia que ele teria vendido a alma para evitar. E era, sem que ele pudesse imaginar, o presente mais cruel e necessário que a vida poderia lhe dar. Nos dias que se seguiram, Lucas entrou em modo de sobrevivência. Deixou o trabalho na capital, arrumou uma licença não remunerada e se instalou na casa da mãe para sua reabilitação. O apartamento de vista para a cidade ficou vazio, um símbolo mudo de uma vida em suspenso. Ele, o arquiteto de grandes obras, agora aprendia a ser cuidador. Dava banho, preparava comida pastosa, lia em voz alta, fazia os exercícios fisioterápicos com ela. Era humilhante? Para o ego dele, sim. Era exaustivo? Profundamente. Mas algo começou a acontecer nas entrelinhas desse novo cotidiano. Enquanto suas mãos, acostumadas a desenhar formas ousadas no AutoCAD, agora seguravam uma colher com cuidado, ele começou a perceber uma nova geometria, a geometria da paciência, a arquitetura do cuidado. Ele via a fisioterapeuta, uma mulher calma de mãos fortes, trabalhar não com concreto e aço, mas com músculos e vontade. E ele percebeu que ela também era uma arquiteta de corpos, de vidas interrompidas. Um pensamento nasceu, tímido. Há mais de uma maneira de construir. Enquanto isso, as notícias da cidade grande chegavam como ecos distantes. O escritório conseguira reter o cliente, mas sua reputação estava manchada. O lugar dele estava preenchido. A linha reta ascendente não apenas havia quebrado, ela havia sido apagada. A princípio, isso era apenas mais sal na ferida. Mas, à força de não ter escolha, Lucas começou a olhar para fora da janela da casa da mãe com um novo tipo de atenção. Ele viu a pracinha mal cuidada em frente.
Viu a calçada quebrada, que era um perigo para idosos. E, sem planejar, seu treinamento começou a reagir. Ele pegou um caderno velho e começou a rabiscar. Não uma ponte, mas um banco de praça mais acessível. Não um arranha-céu, mas um corrimão mais seguro. Eram esboços simples, mas carregados de um propósito que ele nunca sentira antes. O propósito imediato de servir. A virada silenciosa veio numa tarde chuvosa. Sua mãe, após semanas de exercícios, conseguira segurar uma xícara sozinha. O sorriso que ela deu, torto, mas genuíno, foi a primeira vitória incontestável que Lucas experimentava em meses. Naquela noite, ele não pensou no erro da ponte, pensou na trajetória do braço da mãe, do colo até a boca. Um cálculo de força, alavancas e precisão que ele, como arquiteto, deveria entender. Um projeto de engenharia perfeito que havia sido danificado e agora estava, lentamente, sendo reformado. Ele era parte dessa reforma. E, de repente, o erro catastrófico da ponte ganhou um novo contexto. Ele havia idolatrado a complexidade, a grandiosidade, a fama. Tinha negligenciado os fundamentos. O erro não foi um acidente, foi um sintoma. Um sintoma de que ele estava construindo para o ego, não para as pessoas. O pior dia o havia arrancado daquela espiral e colocado à força no lugar mais real e fundamentado possível, o chão de uma casa simples, cuidando da pessoa mais importante da sua vida. Aquele dia não o havia destruído. Tinha demolido a fachada arrogante da sua vida para expor os alicerces frágeis, e agora ele tinha a chance de reconstruir. Desta vez, a partir da fundação verdadeira. Lucas não voltou para o grande escritório. Ele pediu demissão. Com uma pequena indenização e economias, abriu um ateliê minúsculo na sua cidade natal. Não se chamava Arquitetura em Associados. Chamava-se Projetos de Raiz. Sua proposta era simples: redesenhar a cidade para as pessoas que realmente viviam nela. Corrimãos, rampas, praças acessíveis, reformas de casas populares. Seus clientes não eram corporações, eram donas de casa, aposentados. A fama dele não veio de revistas, mas do boca a boca da comunidade. E um dia, trabalhando no projeto de um pequeno centro comunitário para idosos, ele teve um insight. O maior problema de mobilidade não era a falta de uma ponte monumental. Era o último degrau da própria casa, a falta de um corrimão no mercado. Ele estava, enfim, construindo. E cada construção, por menor que fosse, funcionava. Não havia espaço para erros de cálculo, porque as consequências eram imediatas e humanas. Anos depois, o centro comunitário que ele projetou ganhou um prêmio nacional de arquitetura social. Na entrevista, perguntaram a ele qual era seu projeto favorito. Ele não citou o centro. Disse: "Foi uma rampa que fiz para a casa do seu Geraldo, o padeiro aposentado. Ele não usava cadeira de rodas, mas as pernas já não subiam os 2 degraus da porta. A rampa tinha 1,20 de comprimento. No dia em que ele entrou em casa, sem precisar se segurar na parede, ele chorou. E eu entendi. Ali, o que é erguer uma estrutura? É erguer uma pessoa." Esta história não é sobre Lucas, é sobre você. É sobre aquele dia que você carrega como uma cicatriz. O dia do diagnóstico, o dia da demissão, o dia do fim. O dia em que você percebeu que não era tão forte, tão no controle quanto pensava. O que esta parábola revela é um dos segredos mais bem guardados do universo. Os piores dias não são acidentes de percurso. São os divisores de águas forçados. São os terremotos que, já ao destruir a paisagem familiar, revelam o verdadeiro leito rochoso sobre o qual você pode, finalmente, construir algo à prova de tempestades. O pior dia da sua vida
Foi o que você mais precisava, porque ele foi o único suficientemente potente para parar a máquina do seu piloto automático. O único suficientemente doloroso para fazer você questionar não apenas o que você faz, mas por que você faz. Lucas precisava perder a ponte para encontrar seu propósito. Ele precisava do desastre profissional para ser presente no desastre pessoal da mãe. E nesse cruzamento de desgraças, nasceu a claridade. O que o seu pior dia estava tentando te mostrar? Que máscara ele arrancou? Para qual lado mais verdadeiro de você mesmo ele te empurrou? Olhe para trás agora, com a curiosidade de um arqueólogo do seu próprio destino. Trace uma linha do pior dia até hoje. Que habilidades você desenvolveu por causa daquela crise? Que pessoas verdadeiras apareceram na escuridão? Que novos caminhos se abriram exatamente porque a estrada antiga desmoronou? A vida é uma mestre em disfarçar bênçãos de luto e presentes de naufrágios. O pior dia não era o fim da sua história. Era o violento, doloroso, necessário começo do seu próximo capítulo. O capítulo em que você, tendo perdido tudo o que era superficial, é obrigado a descobrir o que é essencial. E essa descoberta é a única riqueza que ninguém pode tirar de você.